A minha primeira leitura de Romanos 4, do 1 ao 8, eu vou fazer na NVT, porque é uma versão fácil de entender, quero que vocês escutem. Mas depois eu vou explicar, vou usar geralmente a NAA para pregar, mas eu vou ler na NVT para você ouvir. E é interessante falar hoje sobre Romanos 4, porque Romanos 4, ninguém projetou que seria hoje, né? Ninguém sabia que... Mas é uma passagem que está conectada com a história de Abraão, que está ligada com a história de Israel, e nós temos, se você tem visto as notícias, o que está acontecendo em Israel hoje e desde ontem, as atrocidades e tristezas que estão acontecendo. Deus, é óbvio que em qualquer versículo que você abrir na Bíblia, se você tem um pouco de bom senso teológico, exegético, você vai ver Israel, mas em alguns, como esse aqui, falando de Abraão como fundador da nação de Israel, você tem mais claro isso ainda. Então, que a nossa meditação no Evangelho hoje possa também servir de intercessão para que Deus traga paz sobre Jerusalém, sobre Israel, amém? Então, Romanos capítulo 4 diz, na versão da NVT, primeira versão que eu vou ler, diz assim: do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador da nossa nação. E o que descobriu ele? Se suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo de se vangloriar, mas não perante Deus. Pois as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim ele foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio da sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Davi também falou a esse respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado para isso. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos? Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Ok? Então essa foi na versão NVT. Eu tenho outras versões aqui para ler para você. Se o seu filho está aqui com você, você pode já permitir que ele vá para a escolinha, ok? De até 7 anos, tá bom? Então, na versão NAA diz assim, mesma passagem, que é a partir de onde eu vou pregar. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como um favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Davi disse, bem-aventurado aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Então essa é a palavra do Senhor, amém? Gente, eu amo estar certo. Olha, eu gosto de estar certo, sabia? Não sei você, mas em toda discussão eu gosto de ganhar a discussão. Eu sempre gosto de estar certo, sempre gosto de ser a pessoa que está certa em tudo. E é óbvio que você também. Quem gosta de estar errado? Quem aqui gosta de admitir que está errado? Ninguém gosta. Porque dá uma sensação muito ruim você admitir que está errado. E você acreditar que está certo é uma sensação muito boa. Aqui tem uma palavrinha em Romanos que ela repete várias vezes. E aqui em Romanos 4 também fala. Tem tudo a ver com isso. Com estar certo, ser certo. Estar certo numa discussão, certo numa... qualquer coisa. Certo num questionário, num questionamento. Certo numa briga, certo numa prova, que é justo, justiça, justificação. Essa palavra que aqui o Paulo está dizendo assim, que diremos
a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne, o que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado, essa palavra justificado, depois ele vai falar sobre justiça. Ele está dizendo o seguinte: ser considerado certo. Ele é certo, uma pessoa certa. É bom a gente ser certo, né? Porque quando a gente se sente errado, a gente se sente inadequado, né? Sabe quando você está andando num lugar e você olha, por exemplo, você já viu loja de roupa que você olha e você não tem roupa para aquela loja de roupa para entrar? Sabe como é que é? Ou seja, você não está certo para aquele ambiente, não é? Só que igual às vezes a gente não tem roupa para uma loja de roupa, igual às vezes a gente não tem essa adequação externa para um ambiente, muitas vezes, dentro de nós nos sentimos assim. Nós nos sentimos inadequados dentro de nós para nos relacionarmos com certas pessoas. E aí a gente pode inventar um monte de mentira ao nosso respeito, mas o fato é que, às vezes, nós não nos sentimos bem recebidos em certos grupos de pessoas. E porque nós não nos sentimos bem em certos grupos de pessoas, nós, assim como numa loja chique, a gente talvez vestiria uma roupa melhor para poder ir naquela loja mais chique. A gente também veste uma máscara, veste um tipo de personalidade para tentar relacionar com as pessoas, para tentar ser aceito pelas pessoas, não é isso? Não acontece muitas vezes? Por exemplo, quando você vai relacionar, se você entra num novo emprego, você chega falando com o seu chefe naturalmente como você fala com todo mundo? Com os seus melhores amigos? Não. Então você colocou uma roupinha, entre aspas, uma mascarazinha de como você age dentro do seu agir, dentro do seu falar. Tem uma piada que eu não posso contar ela inteira, porque ela tem um palavrão no meio, mas que é mais ou menos assim. O rapaz entrou pela primeira vez na empresa. Tá, eu vou editar o palavrão. Vou botar um palavrão que é palavrão para evangélico, mas não é palavrão. O rapaz entrou na empresa pela primeira vez. E na empresa, meio-dia, tinha sempre um jogo de truco saudável entre os funcionários. Era o primeiro dia do rapaz na empresa. Ele foi jogar. Mas mal sabia ele que ele estava jogando naquele dia contra quem? Contra o chefe. E ele não sabia que era o chefe dele. Tá? E está jogando, e olha para o chefe e fala: truco, velho, desgraçado! Ele não falou desgraçado na piada, é um pouco pior. Resultado, foi despedido no primeiro dia. Não é? Você teria feito isso? Claro que não. Mas ele estava naquele jogo, tirou as máscaras. Que nem o futebol dos irmãos, né? Oh, glória, aleluia. Não é? Bota o uniforme e tira a máscara, né? É isso. Então, depende do ambiente, depende da circunstância, nem sempre dá tempo de botar a máscara. E a máscara e a roupagem e o jeito que a gente age, ela tem muito a ver com o desejo de ser aceito naquele ambiente. Não é isso? É normal. Não é uma coisa, não é uma loucura. Isso acontece em diversos ambientes. Ou seja, a roupagem, o comportamento tem a ver com eu quero estar de um certo modo para eu ser aceito por um certo grupo. Isso que acontece já pode ter acontecido desde a sua infância. Por exemplo, você poderia sofrer isso com os seus pais. Talvez seus pais não gostavam do jeito que você se vestia. E aí você tem duas reações. Uma reação é: vou tentar me vestir exatamente como meus pais gostavam, para que
meus pais me aceitem, né? Vou me vestir como meus pais gostam para que eles me aceitem, ou estou revoltado e vou me vestir exatamente o oposto. As duas coisas podem acontecer. E isso pode interferir na sua vida até hoje. Nossa, eu lembro o dia que eu fui na Video Hair. Video Hair significa, não existia cabeleireiro doido na época. E não existia MTV para todo mundo. Então era o primeiro cabeleireiro com MTV na época. Ou seja, eu sou um velho. Aí tinha MTV no barbeiro, no cabeleireiro. Aí eu fui lá para raspar a cabeça. Mas o barbeiro, malandro, o que ele fez? Ele fez um moicano primeiro, deixou meu cabelo ruivão em cima, como se estivesse raspando, e falou: o que você achou? Eu, nossa, deixa assim. Nossa, eu cheguei em casa. Bah, não fui justificado pela fé pelo meu pai. Não fui. E isso foi um negócio que pegou em mim. Roupa, moda, cabelo, um negócio que... Hoje em dia eu não sofro mais com cabelo, graças a Deus. Uma barba, né? Então, assim, todo mundo tem uma história com o jeito de vestir, o jeito de falar, o jeito que é seu corpo. São identidades que falam sobre você e o grupo que você gostaria de fazer parte ou o grupo que te excluiu. Acontece que tudo isso são apenas ecos, são apenas sombras de uma coisa maior, que é o nosso desejo de sermos aceitos por Deus. Na Bíblia, conta-se a história de Adão, que estava nu. Ele estava sem nenhum tipo de roupa. E essa ausência de roupa não é só para dizer que ele não tinha roupa. Sabe, que ele não está vestido. Não. A ausência de roupa que Adão experimentava fala de um tipo de ausência de medo que ele tinha de relacionar com outro ser humano, no caso sua esposa. Mas também da ausência de medo e vergonha que ele tinha de ser amigo e íntimo de Deus. Ele não tinha medo disso. Mas quando entrou o pecado, a primeira coisa que foi colocada sobre ele foi o quê? Uma roupa, uma cobertura. Foi feito um sacrifício por causa da vergonha que ele sentia, que ele queria se afastar de Deus. A gente sente isso muito na nossa vida. A gente sente medo e vergonha e a gente quer se afastar das pessoas. Ou a gente inventa um personagem para estar na igreja, ou nos relacionamentos, ou na empresa. Porque, na verdade, nós fazemos isso com Deus. Não sei se você já parou para pensar, mas a gente meio que faz um personagem com Deus também. Esses dias tentando aprender inglês, uma coisa que eu percebo é que as pessoas que já são mais fluentes em várias línguas, eu não sei se vocês já perceberam isso, ou já ouviram falar, mas cada pessoa, as pessoas, em cada língua que elas falam, elas meio que vão adquirindo uma personalidade. Você sabia? Pega o americano, quando ele fala português, ele é, assim, não sempre, mas parece que ele é mais alegre. Quando fala, você percebe que conforme a pessoa vai mudando a língua que ela fala, parece que ela vai adquirindo uma personalidade diferente. Eu não sei, mas parece que a gente, quando converte, começa a falar o evangeliquez e começa a adquirir uma personalidade religiosa para falar com Deus. Não é só o jeito de orar, pegar aquele jeitão religioso. Isso aí é cacuete. Mas é uma coisa lá dentro. Parece que a gente mesmo não está vendo, às vezes, que está fazendo um personagem para conversar com Deus, para relacionar com Deus. A gente quer ser certo. A gente quer se arrumar para entrar nessa grande loja que é a presença de Deus. A gente quer se ajeitar para entrar nesse grupo de amigos que é a Trindade, que é a comunhão com Deus, que é o relacionamento com Deus. E o que é que Abraão, o nosso pai, segundo a carne, o pai de Israel, segundo a carne, descobriu?
ele descobriu que não tem como fazer isso. Ele descobriu que o caminho para você passar a ser considerado uma pessoa certa e aceita não vai ser por meio de você costurar suas próprias roupas. Porque talvez esse é o nosso grande problema. Nós queremos ser alfaiates da nossa própria moralidade. Nós queremos costurar nossa própria roupa de aceitação para que as pessoas nos aceitem nos relacionamentos, porque no fim das contas o que nós estamos querendo lá no fundo é costurar um pouco nossas boas obras para que Deus nos aceite com Ele. A gente não usa esse termo boas obras porque é uma coisa bem religiosa. Mas nesses dias, relacionando com o pessoal mais ligado com o Islã, é muito interessante como que a chave das boas obras liga muito rápido. Eu conversando com um rapaz e eu vi que ele estava com alguns dilemas psicológicos e eu comecei a aconselhar ele. Eu não estava tentando evangelizar de jeito nenhum. Estava na sala de aula. Não podia evangelizar. O rapaz só falou de alguns dilemas psicológicos que ele estava enfrentando. E eu queria ajudar ele a vencer a ansiedade. Então eu estou falando, né? O professor pediu para falar, tá bom? Estou falando. O professor falou, o Ângelo é pastor, talvez ele pode te ajudar. Eu já me achou aqui, então vamos lá. Aí eu comecei a falar. Aí eu vi que o rapaz não saía do canto, eu pensei, vou usar o Islã como saída para ajudar. Idiota. Falei para ele, você não crê que Alá escreveu sua história? Eu fui inventar de mexer na religião dos outros. Alá vai cuidar de você. O menino... Mas eu tenho que fazer minha parte. Eu digo, mas é evangélico o menino, rapaz? Nossa! Se eu não fizer minha parte, não adianta crer que Alá é soberano, que Alá tem o controle. Eu digo, nossa, você é igualzinho o povo lá do Brasil, pensei na minha cabeça. Religiosidade, obras, está em... porque é da carne. Porque é do esforço humano, está em todo mundo. Não tem a ver com uma filosofia. Tem a ver com o medo de que, se eu não costurar minhas próprias roupas de aceitação, eu não vou ser introduzido nessa festa. Eu não vou ser introduzido nesse grupo. Alguém já ficou de fora de alguma festa aqui? Quando era mais novo? Eu fiquei fora de todas. Depois, quando eu podia entrar, eu não ia, porque eu usava o dinheiro para pegar a droga. Mas, gente, né? Você, ou alguém aqui, os irmãos, levanta a mão aí os irmãos. Talvez as irmãs também, mas não é muitas. Quantos irmãos aqui eram aqueles que eram escolhidos por último no futebol? Levanta a mão aí. Quem eram os últimos? Bah! Aí, ó. Deus tem uma obra para você, irmãos. E os que eram os primeiros, Deus também tem, viu? Porque vocês são orgulhosos. Tem os depressivos e os orgulhosos. Onde é que eu estou querendo chegar com isso? É que tem essa palavra justo. E o que a gente acha? É o seguinte. Que a gente tem que se tornar justo. A gente acha que a gente tem que se tornar certo. Mas sabe o que a Bíblia está propondo? É um negócio... Se eu pudesse dar um nome para isso aqui, eu chamaria de pouca vergonha. Porque Abraão não ficou justo. Davi não ficou justo. Ele foi considerado. Já parou para pensar nisso? Esse aqui é meu considerado. Não, peraí. Mas ele é meu considerado e cala a boca. Não, mas ele não tem roupa para entrar na festa. Mas quem que é o dono da festa? Não, mas ele não pode entrar na loja. Mas quem que é o dono da loja? Ele é meu considerado. É isso que o texto está dizendo em linguagem da favela. Entendeu?
Abraão não tinha nada, mas ele é meu considerado. É isso. Não tinha as roupas, ele não mudou. Abraão não melhorou e passou a ser considerado. Porque ele melhorou, agora ele foi introduzido no grupo. Não, é porque o cara maioral do grupo olhou para ele e disse: fui com a tua cara. Mas não porque Abraão fez algo em relação a ele. Não porque Abraão fez algo muito bom. E o texto vai dizer o que Abraão fez. E é muito estranho. Porque quando a gente pensa no Evangelho, a gente sempre pensa no sacrifício de Jesus. E é a grande coisa que a gente tem que pensar. O sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. Mas esse texto aqui está falando sobre fé. Fé é a parte que você se conecta com o Evangelho. Ele vai falar da fé de Abraão. A fé é a parte onde você se conecta para ser justificado. Fé é o que você exerce para você passar a ser considerado justo. Ok? A fé não é o que te justifica. Fé é o caminho, a estrada que a justiça de Deus percorre para chegar e te justificar. Ou seja, a fé não é uma boa obra que você faz para merecer ser considerado justo por Deus. A fé é a estrada, é o meio, é o caminho pelo qual a justiça de Deus sai lá da cruz e chega em você hoje aqui. Liga 2000 anos com você hoje, mas ela não é uma coisa que te faz merecer. Então olha só, está dizendo aqui que Abraão, versículo 2, se Abraão for justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, que esse é o grande problema. A gente quer, no fim das contas, é o quê? Aí Deus, mereci, né? Dá uns pontinhos para mim. É isso que não vai ter, tá? Tá todo mundo zero, tá? Não vai ninguém ser aplaudido, tá? Então, se você concordar com essa parte, podemos pular para a próxima. Se você não entender essa parte da lição, você vai ter que ficar voltando sempre, tá? Sempre, sempre, sempre. Mas se você vai que se concordou, que você não tem nada que se orgulhar, então a gente pode continuar dizendo o seguinte: pois o que diz a Escritura, e agora no versículo 3, ele vai responder aquela caixinha de pergunta infinita do meu Instagram, que é: como que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Do mesmo jeito que no Novo. Pela fé. É o que ele vai dizer aqui. Porque os evangélicos acham que, sei lá, que Deus mudou de opinião do Antigo para o Novo Testamento e teve uma parada. É a mesma coisa. O que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, isso lhe foi atribuído e imputado para a justiça. Como assim? Então, vamos ler esse texto? Abre lá comigo, Gênesis 15, que é o texto de onde ele está tirando. O texto está dizendo, gente, em Gênesis 15, lá no início da Bíblia, lá no Antigo Testamento, está dizendo justificação pela fé. Nossa, eu achei que justificação era um negócio que Lutero tinha inventado. Nossa, eu achei que justificado. Bah, não foi. Está lá em Gênesis. Gênesis 15. Começa assim: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, eu sou sua grande recompensa. E aí Abraão era cheio de fé, né? Abraão respondeu: o que vai acontecer? Eu não tenho herdeiro? Senhor, que me dá se eu continuo sem filhos? O herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ele, não tinha tanta fé assim, tá? Abraão continuou: tu não me deste descendência, um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro? Aí Deus ficou bravo com ele e falou: você não tem fé, você vai para o inferno. Não. Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será seu herdeiro. Então o Senhor levou para fora e disse: aceita Jesus, levanta a mão. Falou isso?
Ele falou, olha para as estrelas do céu, conta as estrelas se puder contar. Ele disse, assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído como justiça. Entendi nada. Diz que ele foi justificado, mas não fala de Jesus, não fala de nada. Como que ele foi justificado se não falou de Jesus, da cruz e do sangue? Porque ele creu no Senhor. A fé não é simplesmente em algo, mas em alguém. Ok? Agora, o que é fé? Porque a gente fica pensando assim, eu tenho fé, fé é um negócio difícil demais. Gente, foi tipo assim, ó, olha para cima. Eu sou Deus. Sim. Tu vai ter filho. Tá. Justificado. É isso aí. É uma pouca vergonha. Eu estou te falando. Você queria uma coisa maior para se orgulhar, não é? É esse que é o problema. Não tem jeito da gente ficar orgulhoso. A gente queria costurar um negócio para fazer uma roupa bonita e ficar justo. Mas não dá. Deus te considera justo pelo ato simples de você olhar para Ele, ver que Ele é confiável e confiar. Só isso. Chama evangelho. Agora então eu estou perfeito. Não. Esquece. Você é o mesmo idiota. Tá? Mas você é considerado por Deus justo. O que isso significa? Que você é bem-vindo. Tem a frase que eu sempre gosto de falar. É que você não tem mais que tomar um banho para ir ver papai. Você toma um banho nos abraços do papai. Entendeu? Você não tem que, vou me consertar para encontrar o meu pai. Pelo amor de Deus, não é isso. É que você vai lá no seu pai. Então, tem a história de um menino aí, que morava em Montemor, num orfanato, e aí os pais adotaram ele. Vocês já ouviram, conhecem uns meninos aí que aconteceu isso aí? Aí o menino era bem peralta, bem... É uma história. E aí, os pais, conversando com os psicólogos, disseram, já sofreram muita violência, mas... sabemos que, biblicamente, disciplina, às vezes, pode envolver questões de disciplina física, o que faremos. Muitas conversas. Então, depois de muitas conversas, um deles, que tinha conhecido a síndrome do Hulk, conhece? Quebraram a casa inteira. Papai chegou e disse, filhinho querido, você quebrou a casa inteira. Papai te ama, jamais aceitará violência contra você. Mas é necessário disciplina. E às vezes disciplina física envolve no bumbum, chinelada. Mas, chinelada, jamais papai vai admitir violência. E tal. Expliquei como é que funcionava. Resposta do menino para aquela pessoa lá. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Para aquela pessoa lá. Ele só falou assim, pai, depois o senhor me abraça? Aí eu falei, claro. Quer dizer, o cara da história falou, claro. Ele achou que o pai ia dar uma palmadinha bem, assim de nada, né? Foi vrau! 2. Aquilo doeu. Só que o que aconteceu? O menino correu pro pai e não do pai. A violência faz a criança correr do pai. A disciplina faz a criança correr para o pai. E os dois se conectaram de um jeito que o negócio é forte hoje. É isso que Deus faz. Quando a gente peca, por mais que haja disciplina, por mais que haja qualquer coisa, não é para correr dele, é correr para ele. Esse que é o grande lance da graça.
A graça é algo que te faz correr para Ele e não dele. É uma pouca vergonha? Parece. Mas é tão bom que você é amado. Você é querido em casa. E se o texto terminasse só com Abraão, de Romanos, podia até parecer uma pouca vergonha. Mas ele piora, ele bota Davi na jogada, para ficar pior ainda. Ele bota um adúltero assassino do meio. Vamos voltar lá para Romanos 4. Ele diz assim, versículo 4. Ora, para quem não trabalha, o salário não é considerado um favor, mas como uma dívida. Não entendi aqui, Paulo, por que você colocou esse negócio de trabalho aqui no meio, né? Tem tudo a ver. Por quê? Porque no versículo 3, ele usou a palavra atribuído, tá? A palavra atribuído é a mesma palavra para o que você usaria no banco para creditar, colocar crédito, colocar dinheiro na conta. Então, quando você trabalha, vai creditar dinheiro do seu salário. Você vai ganhar dinheiro. Então, o que ele está dizendo é o seguinte. Quem trabalha, entrar dinheiro na conta, óbvio que ele não está falando conta, mas era esse o sentido na época. Você ganhar dinheiro como resultado do seu trabalho, não é uma lógica, meu Deus, é a graça. Não, é o óbvio. Mas o que ele está falando? É que Abraão não trabalhou para ganhar o salário chamado justiça de Cristo. Cristo santo e perfeito pegou sua justiça e passou a considerar ela de Abraão, de Davi e sua. Como? Por causa de muito trabalho? Não, por causa de fé. Ou seja, não tem nada de chegar no fim do dia e falar, trabalhei bastante, fiz a minha parte, olha só o resultado do meu trabalho. Não tem isso. Ele está dizendo exatamente isso. Aí, ora, para quem trabalha, o salário não é considerado favor, mas como uma dívida. Deus não tem dívida. Mas, para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Você crê naquele que justifica o ímpio, amém? Mas o ímpio é você no caso aqui, tá? Para você crer naquele que justifica o ímpio, você tem que crer que você é ímpio. Ímpio significa que você é mau. Você crê que você é mau? Você é mau. Você é mau, 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 você é mau. Mau, mau. Se você não crê que você é mau, você não crê naquele que justifica o ímpio. Porque para crer naquele que justifica o ímpio é você. Não é o outro, é você. Aquele que crê assim, sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, ao invés de trabalho, fé. E é assim também que declara Davi ser bem-aventurado. Aquele a quem Deus atribui justiça independentemente das obras. Vamos colocar assim, ó. Aquele a quem Deus declara aceito independentemente de obedecer seus mandamentos. Coloca assim para ficar bem escandaloso para entender. Sem ter obedecido nenhum mandamento, Deus passa a considerar essa pessoa justa, certa, santa, correta, aceita com Ele. Entendeu? É isso que está dizendo o texto. Escandaloso? Sim. Menos que isso, não é evangelho. Só que quando ele coloca Davi, piora. Por quê? Olha só, versículo 7 diz. E Davi disse, bem-aventurado aqueles cujas transgressões são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais vai atribuir pecado. Ah, que legal, onde está isso? Salmo 32, lá onde diz que Davi tinha pecado com Betseba e tal. A passagem é terrível. Vamos lá, Salmo 32, e a gente encerra. Por que é importante você olhar o Salmo inteiro? Porque Paulo, ao citar,
ele tem em mente que as pessoas não iriam pegar só aquela referência, mas iriam ler o Salmo inteiro. E qual a questão aqui? Já vou te mostrar. Olha o que Davi diz. Bem-aventurado aquele cuja a transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Então aqui, o que ele está falando? Ele está falando do resultado. Assim como Abraão foi justificado, Davi está colocando aqui a mesma coisa, mas com uma outra linguagem. Perdoado. Aquele a quem o Senhor perdoa, aquele que o pecado é coberto, aquele que Deus não atribui iniquidade. É a mesma coisa. Ele está começando o Salmo dizendo, eu sou justificado. Como é feliz quem é justificado. Só que agora, ao invés do texto tratar da mesma realidade que Abraão experimentou, qual foi a realidade que Abraão experimentou? Fé. Abraão foi um homem que experimentou fé. A realidade que você vai ver Davi experimentando é arrependimento. Olha só. Versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, tu me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob minhas vistas eu te darei conselho. Não seja como o cavalo ou como a mula, que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia, o que tem fé no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem-se todos vocês que são retos de coração. O arrependimento de Davi, ele é só o outro lado, como uma moeda, ok? É só o outro lado da fé de Abraão. E as duas coisas estão juntas aqui em Romanos 4. E as duas coisas estão presentes no Antigo Testamento. E Davi está falando delas para dizer o seguinte para as pessoas em Romanos. Isso aqui não é uma invenção minha. Eu não estou falando algo que contradiz a lei. Eu não estou falando algo que vai contra a lei. Eu não estou falando algo que vai contra os ensinamentos do Antigo Testamento de maneira nenhuma. O que eu estou fazendo, na verdade, é confirmando o que o Antigo Testamento diz. Por quê? Porque é isso que foi a experiência de Abraão, é isso que foi a experiência de Davi, e ele vai continuar dizendo o que depois? E é para isso que Deus está chamando os gentios, para os gentios entrarem nisso, e não para os gentios entrarem na lei, para os gentios entrarem nas estruturas de cultura judaica, mas para entrarem nas pegadas de Abraão de fé, e nas pegadas de arrependimento de Davi. É isso que ele está propondo. Agora, o que eu quero deixar claro para você é o seguinte: o quão inadequado Davi se sentia diante de Deus por causa do seu pecado. O quão inadequado Abraão se sentia para ser pai de uma nação sendo velho. O quão inadequado Davi, imagina só, Davi chamado para ser um rei. Rei de uma nação que é governada, orientada pela Torá, pela lei que diz, sejam santos porque Deus é santo, ok? Aí Davi vai lá, mata um homem, para ficar com a mulher dele, tem um filho com ela, a criança morre. Você ia continuar sendo rei, você ia ter a cara de pau, de ter coragem de continuar sendo o rei da nação,
Você ia ter coragem de se levantar diante das pessoas com a vergonha do erro que você cometeu. E imagina a vergonha que Davi estava sentindo. Ele iria querer costurar muitas roupas para cobrir sua vergonha. Mas ele entendeu que o que ele precisava era só abrir o coração e confessar o pecado. Parar de esconder. Nós vestimos roupas para esconder. Deus, quando veste, sempre vai mostrar algo. Aqui, bem-aventurado aquele a quem a iniquidade e o pecado é coberto. Coberto com o sangue de Jesus. Mas quando o seu pecado vai ser coberto com o sangue? Quando você botar o pecado para fora e falar, eu fiz isso. Porque não tem como você dizer que você tem fé em Jesus, para Jesus perdoar o pecado que você não confessou. Se você não confessou o pecado, você não acredita que Deus é poderoso para perdoar aquele pecado. Ainda é você mesmo com suas obras, com o seu trabalho, tentando resolver isso. E qual é a questão? É que você continua sendo um religioso aqui, mas nos relacionamentos com as pessoas você tem dificuldade. E é por isso que eu comecei falando sobre loja, roupa, relacionamentos, família. É porque na religião a gente continua cantando, mas na vida da igreja a gente tem dificuldade de ficar próximo uns dos outros, porque a gente sente uma vergonha aqui dentro. E essa vergonha que a gente sente aqui dentro é uma vergonha porque a gente se sente condenado por Deus, indiretamente pelos irmãos, dos nossos pecados, porque a gente acha que se a gente abrir os nossos pecados, nossos irmãos vão pensar mal de nós. Mas a questão não é os irmãos, a questão é Deus. Nós temos vidas isoladas porque nós temos medo. E o nosso medo não é exatamente do irmão. O nosso medo, ele tem um outro nome, não é bem medo. É vergonha. Qual a diferença da culpa e da vergonha? A culpa, ela é objetiva, você errou. A vergonha, ela é subjetiva, ela diz, você é o erro. Quando você errou, confessa, eu errei. Mas a vergonha, ela vai além disso, e ela vai querendo criar uma tatuagem na sua subjetividade, dizendo que, para além daquilo que você fez, aquilo que você fez se tornou quem você é, e não tem mais jeito. Não importa o quanto você fale, o quanto você confesse, isso é quem você é. Não, não é isso. Você não é isso. Se você confessa o seu pecado, se você crê em Cristo, você é justificado. E essa é a definição de quem você é. Seu pecado não te define. O que te define é Cristo. O que definia Abraão não eram os fracassos. Gente, Abraão era um pai fracassado. Desculpa se você nunca tinha pensado nisso. Vamos um dia preparar uma série de mensagens sobre famílias fracassadas. Gente, Abraão transava com a empregada com consentimento da esposa. Tu acha que é tranquilo, brother? Já parou pra... Irmã, você faria isso? Bem, vem cá, transa com a empregada aqui para gerar um filho nela, para cumprir a promessa de Deus. Brother, só porque era na antiguidade, tu acha que tá tranquilo? Na antiguidade também estava errado. Em qualquer circunstância estava errado. Aí depois ela fica grávida. Agora manda ela embora. E a criança também. Aí 2000 anos depois, o menino que foi mandado embora está jogando bomba nos parentes.
Tu já parou para pensar que é isso que está acontecendo? Olha só que bênção. Tu não querer fazer as coisas certas dentro de casa, né? Ideias têm consequência, querido. E Davi? Olha que pai abençoado, gente. Hã? Que família. São os pais da nação, são os pais da fé. Gente. Isso tem que ser uma inspiração para nós que somos fracassados. Porque se deu certo para eles, vai dar para nós. Tá? Aqui não é um lugar de heróis. O herói é Jesus. Ele é que vai brilhar. Ele é que vai receber a glória. Não a gente. É o que ele fez na cruz. O que a gente faz? Crê e confessa os pecados. É o Evangelho. Jesus fez algo e nós simplesmente passamos a ser considerados justos por causa do seu sacrifício na cruz, por causa do seu sangue derramado, por causa da sua justiça perfeita. Nós nos conectamos com isso, confiando que Deus é poderoso para nos tornar aquilo que Ele disse que ia nos tornar, para nos fazer aquilo que Ele disse que ia fazer por nós. Ponto final. E por causa disso a gente para de confiar em nós mesmos, por causa disso a gente para de confiar no nosso currículo, e a gente abre o jogo e confessa os pecados. E isso é o Evangelho. E isso Abraão viveu, Davi viveu, e você é chamado para andar nas mesmas pegadas, para sempre. Amém? Então você não precisa ter vergonha dos irmãos que estão perto de você, porque eles estão na mesma que você. Eles não são heróis da fé, eles só têm fé. Eles não são melhores que você. Eles são justificados. Só isso. Mas são pecadores igual a você, que estão conhecendo Jesus. Da mesma forma, você também não precisa ter vergonha de entrar na presença de Deus hoje. Porque você, assim como todos aqui, foi aceito. E se caso você ainda não exerceu, não fez isso de objetivamente falar para Deus, Deus, eu quero confessar meu pecado aqui para você, e eu quero dizer que eu confio que você perdoa meu pecado, eu quero dizer que eu acredito que Jesus morreu pelo meu pecado na cruz, eu quero dizer que eu acredito que Jesus ressuscitou, e que isso é verdade, que isso é real. Eu quero dizer que eu acredito que Jesus existe, que é poderoso para me tornar santo e justo e me libertar. Fala isso para ele agora, tá bom? Então vamos ficar de pé. Queria chamar a Ina de novo para a gente cantar essa canção de novo, chamar a equipe aqui.